Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre duas matérias. Primeiro, nós vamos trabalhar português, vamos realizar uma atividade de português e depois nós vamos realizar uma atividade de ciências. Bastante atenção! Na nossa atividade de hoje nós vamos continuar falando sobre os personagens das nossas lendas. Hoje nós vamos falar sobre o Curupira. Lembrando que o Curupira ele é um personagem de fantasia, ele só existe na imaginação. Ele não é real, mas ele faz parte do nosso folclore. Então, bastante atenção. Tia Marcele precisa que vocês abram o livro de português na página 12. Na página 12 vai ter um pouco a história do Curupira, as características dele, como ele é. Esse aqui é o Curupira. Vamos para a nossa leitura, página 12 do livro de português. Acompanhe a leitura a seguir sobre o personagem folclórico, que no caso é o Curupira. Vamos lá. O Curupira é um dos seres mais fantásticos do nosso folclore, do folclore brasileiro. O nome, de origem tupi-guarani, vem da junção da palavra curumim, que significa menino, e pira, que quer dizer corpo. Então, o nome Curupira vem de duas palavras em tupi-guarani, que é curumim, que quer dizer menino, e pira, que quer dizer corpo. Ou seja, corpo de menino. De acordo com a lenda, ele vive nas matas do Brasil e costuma afugentar caçadores. Quer dizer o quê? Espantar os caçadores, a fim de proteger os animais. A lenda do Curupira apresenta muitas versões, porém em todas elas, esse ser mitológico apresenta três características comuns. Essas são as características do Curupira. Como ele é? Primeira, tem um pontinho aí. Possui estatura pequena e corpo forte e musculoso. O Curupira é um menino pequeno e forte. Segundo, tem cabelos vermelhos e ruivos. Então ele é ruivinho, ele tem cabelos vermelhos. E terceira, apresenta os pés invertidos, com o calcanhar para frente e os dedos voltados para trás. Então ele tem o pé trocado. Essa última característica serve para confundir qualquer um que queira tentar seguir suas pegadas, pois vai acabar indo para o lado contrário e se perdendo na mata. Algumas versões da lenda afirmam que o Curupira costuma andar montado em um porco do mato ou se esconde em buracos nos troncos das árvores. Então, o Curupira, na sua grande maioria das lendas que conta sobre ele anda em cima de um porco do mato e mora dentro dos troncos das árvores. Essa é a lenda do Curupira. Aí vai começar as perguntas. Número 1. Qual é a intenção desse texto? Você vai marcar a resposta certa. A primeira, contar uma história engraçada sobre o Curupira. A segunda, apresentar informações sobre o Curupira, você vai marcar a resposta certa. Página 13. Encontre as informações mais importantes do texto. Com a ajuda do professor, use o lápis colorido para marcar no texto as seguintes informações. Nessa atividade, você vai precisar do lápis de cor vermelho, azul, verde e roxo. Se não tiver roxo, pode ser rosa, tá bom? Para quê? Você precisa pintar lá no texto algumas informações. Então, bastante atenção. Você vai pegar o lápis vermelho primeiro e vai marcar o seguinte: significado do nome do Curupira. Marque com lápis vermelho. Você vai voltar no texto e vai achar a parte que diz o significado da palavra Curupira. Tá bem aqui na parte de cima. Vocês vão precisar ler de novo e pintar com lápis vermelho só a parte que diz o que significa o nome do Curupira. Lembra que o Curupira é a junção de dois nomes. Curumim, que quer dizer menino, e pira, que quer dizer corpo. Vocês precisam pintar esse pedaço que está aqui na parte de cima do texto. Leiam que vocês vão encontrar. Depois você vai precisar do lápis azul, porque você vai ter que pintar outra parte do texto. Três principais características do Curupira. Pinte com lápis azul. Gente, bem no meio do texto aqui, tem as características do Curupira. São três características. Você vai pintar de azul essas características, todas elas, tá bom?
Tá aqui no meio do texto, então tem que ler para encontrar. Depois você vai usar o lápis verde. Motivo de o curupira ter os pés voltados para trás. Marque com lápis verde. Aonde está explicando o porquê do curupira ter o pé virado para trás. Tá bem aqui, ó, no início desse parágrafo. Vocês precisam ler, que vocês vão achar. Bem aqui. Não é no final, é antes um pouquinho, é nesse parágrafo. Depois tem aqui, ó, lápis de cor rosa ou roxo. Onde o curupira mora, marque com lápis rosa. Aqui, ó, tá no final o lugar onde o curupira mora, então você vai pintar com lápis rosa. Bem tranquilo, bem fácil, é só prestar atenção e ler de novo o texto que você vai achar todas essas informações. Depois, número 3. Número 3 tá assim. Escolha uma das informações que você marcou no texto e reescreva com as suas palavras no espaço a seguir. Depois represente por meio de desenhos. Você vai pegar alguma dessas informações. Exemplo, eu vou pegar a informação que o curupira tem o pé virado para trás. Aí eu vou escrever aqui. O curupira, ele tem os pés virados para trás para confundir os caçadores. Você vai escrever isso e você vai desenhar aqui para mim o curupira com os pés para trás. Tem várias características dele. Você vai escolher só uma, vai escrever aqui do seu jeitinho e vai fazer um desenho para mim, tá legal? Depois dessa atividade, tem uma dobradura do curupira, que vai estar na página 2 e 3 do material de apoio. Então, você vai ter que ir lá na página 2 e 3 do material de apoio, cortar. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês certinho. Você vai recortar isso aqui, ó. Essa é a 3. Tá na página 3. E tem também na página 2. Página 2 e página 3. Você vai precisar recortar essas pecinhas, porque elas vão servir para você montar um curupira. A página 14 e a página 15 vai ensinar para vocês a montar esse curupira. Então tá aqui, ó, o curupira tem que ficar assim. Essa atividade você vai precisar de ajuda para fazer ela. Então, vocês podem fazer ou não essa atividade. Essa não é uma atividade obrigatória, tá legal? Mas seria legal se vocês fizessem. E a parte de português para por aqui. Hoje nós conhecemos um pouquinho do curupira e quem quiser fazer a dobradura dele vai ser bem legal, tá bom? Agora nós vamos para a aula de ciências. Agora, turminha, falando da nossa aula de ciências de hoje. Vamos relembrar o que nós conversamos na nossa última aula online. Nós falamos como os animais, eles nascem. E nós descobrimos que pode ser de 3 formas. Nós temos animais vivíparos, que nascem pela barriga de uma mamãe. Nós temos animais ovíparos, que nascem pelos ovos. E nós temos animais ovovivíparos, que são animais que eles nascem pelos ovos, mas os ovos ficam dentro da barriga da mãe. Continuando falando sobre isso, nós falamos sobre reprodução, que é o processo de acasalamento de um macho com uma fêmea para gerar filhotinhos, para gerar filhos. Lembra disso? Agora nós vamos falar como isso acontece com a galinha. E vai ter uma pesquisa para vocês fazerem na casa de vocês. Tia Marcele precisa que vocês abram o livro de ciências na página 8. Livro de ciências, na página 8. Vamos conversar um pouquinho sobre como os pintinhos eles vão nascer, o que acontece com eles e o que é o ovo. Vamos lá. Tia Marcele pegou aqui na casa dela um ovo, ó. Eu já quebrei para não fazer bagunça, então a tia Marcele quebrou para dar tudo certo. Temos aqui um ovo, a casquinha do ovo. E temos também o ovo aqui. Esse ovo que a tia Marcele pegou é um ovo galado. É um ovo que teve a participação do galo. Então, esse aqui, se esse ovo continuasse com a galinha, provavelmente ele viraria um pintinho. Se vocês olharem, eu não sei se dá pra ver, mas tem aqui uma fumacinha branca. Aqui, ó. Um negocinho branco, o que quer dizer quando o ovo ele é galado, quando teve a participação do galo. Por quê?
Por que a tia Marcele está falando isso? Porque as galinhas, elas não precisam de um galo para colocar ovo. Elas podem sim colocar ovos, só que esses ovos que a galinha coloca sozinha, ele não pode virar pintinho, porque não tem a participação do galo. Então, para um ovo virar pintinho, ele precisa da participação do macho e da fêmea. Eles acasalam e aquele ovinho pode gerar pintinhos. É sobre isso que a gente vai falar. Na página 8, como você observou, o ovo é basicamente formado por casca, ó, a casca do ovo tá aqui, pela clara, que é essa aguinha que tá aqui, e pela gema. Observe a ilustração, aqui tá mostrando direitinho, ó. Tem a clara, a gema, a gala, a casca do ovo, as membranas da casca e a câmara de ar do ovo. Esse desenho mostra direitinho como é um ovo por dentro. E, gente, olha o que é mais interessante. Para o animal que ele é ovíparo, tudo que ele precisa de nutrientes para crescer forte dentro desse ovo tá aqui dentro dele, na gema, na clara, na casca do ovo. Não precisa de mais nada a não ser tudo que tem dentro desse ovinho. Isso aqui é suficiente para que o filhotinho nasça com bastante saúde. Então vai. Mas você deve estar se perguntando, será que em todos os ovos há um pintinho? Somente os ovos galados viram pintinhos. Isso é, quando o galo e a galinha acasalam. A gala é o embrião do pintinho, que se desenvolve em duas fases, antes e depois de 26 horas. Após a postura, o desenvolvimento dura cerca de 21 dias. Mas para o pintinho se transformar, para que o pintinho se desenvolva, são necessárias condições adequadas, como a temperatura, a umidade relativa do ar. É durante o choco que a galinha fornece o embrião dentro do ovo, as condições naturais necessárias para o desenvolvimento. Então, a galinha, ela tem tudo que precisa, ela tem tudo que o pintinho precisa para nascer forte e saudável, para que esse ovo choque e o pintinho viva bem, igual tá mostrando aqui no desenho. Só que nem sempre esse processo é assim. Existe uma coisa chamada granjas, que são lugares que criam as galinhas em muitas quantidades, para elas darem ovos, para elas colocarem ovos, e também para elas terem pintinhos, tá bom? E é sobre essa a pesquisa de vocês. Vocês vão descobrir de onde vêm os ovinhos que vocês têm na casa de vocês, o que acontece dentro de uma granja, como é esse processo. E vocês já sabem, né, que a tia Marcele já falou, que a galinha não precisa do macho para colocar ovo. Mas ela precisa do macho para que esse ovo aqui, ele seja fecundado com essa gala aqui, para que ele se torne um pintinho. Então, ó, o trabalho de vocês está na página 9 do livro de ciência, que tá assim, ó. Atualmente, a maior parte da produção de ovos e frangos acontece nas granjas. Vou colocar a imagem das granjas aqui para vocês. Como acontece o choque dos ovos na granja? Como os ovos são chocados lá na granja? Vocês vão precisar pesquisar. Será que são as galinhas que chocam os ovos? Vocês também vão pesquisar se são as galinhas que chocam os ovos. O choco nas granjas é natural ou ele é artificial? É a própria galinha que choca o ovo? Ou esse ovinho fica dentro de uma incubadora, de algum lugar que aquece ele artificialmente? Vocês vão ter que fazer essas pesquisas. Que tal saber mais sobre o assunto? Procure informações em revistas, livros e internet, registre as informações encontradas nas linhas abaixo e ilustre o texto. Então, vocês vão ter que pesquisar sobre como acontece o choco nas granjas. Vai ter que pesquisar e vocês vão escrever aqui o que vocês descobriram. E aqui vocês vão colocar um desenho para mim. Vocês podem até colar alguma figura aqui, ou se vocês quiserem, vocês desenhem mesmo, tá bom? Essa atividade aqui eu vou precisar da foto, porque vai valer como um trabalhinho, tá bom? Essa aqui, a pesquisa sobre as granjas. E aí vocês vão entender o processo de reprodução que a gente já tinha falado. Tudo bem? Um beijo para vocês, a nossa aula de hoje encerra aqui.
E amanhã a gente se encontra na nossa aula online às 18 horas. Tchau, até amanhã.